O Papa Bento XVI surpreendeu o mundo. Hoje, ao renunciar ao cargo de líder da Igreja Católica Apostólica Romana, o pontífice deixa as funções do Vaticano já no dia 28 deste mês. O correspondente Herbert Moraes explica o porquê. Direto. Bento XVI anunciou pessoalmente a renúncia. O Papa disse que, depois de refletir, chegou à conclusão que, devido à idade avançada, suas forças já não são mais adequadas para um Papa. Aos 85 anos, Bento XVI deixa o papado oficialmente no dia 28 deste mês. O cardeal alemão Josef Ratzinger foi eleito Papa em 2005, depois da morte de João Paulo II. Foi um dos mais velhos cardeais eleitos para o cargo na história da Igreja Católica. Em 8 anos de papado, dedicou-se principalmente aos problemas internos, onde enfrentou um dos momentos mais conturbados da Igreja, envolvida em escândalos de pedofilia e corrupção. Ele é o primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos. O último foi Gregório XII, em 1415. A chanceler alemã Angela Merkel disse que ficou surpresa com a notícia, mas afirmou que o povo alemão deve respeitar a decisão do Papa e que o considera um dos maiores pensadores da atualidade. Depois de renunciar ao cargo, Bento XVI vai se recolher em um mosteiro dentro do Vaticano. O rabino-chefe de Israel enviou um comunicado oficial aqui para a Embaixada do Vaticano em Tel Aviv, onde elogiou o diálogo interreligioso promovido pelo Papa Bento XVI e diz que durante o seu papado, as relações entre Israel e o Vaticano foram as melhores. A Igreja Católica espera que o conclave de cardeais, que ainda não foi convocado, eleja um novo Papa até a Páscoa, no fim do mês que vem. Muito bem, vamos agora a imagens internacionais, ao vivo, direto do Vaticano, né? A verdade é essa, o mundo, católicos ou não, todos nós fomos aí pegos de surpresa. Sabíamos da deficiência física, da saúde do Papa, que realmente está muito debilitado. Tinha até uma viagem marcada, agendada agora ao Brasil. Havia uma grande dúvida se realmente ele viria ou não. Vocês estão vendo imagens ao vivo agora lá do Vaticano. E eu vou falar por telefone agora com o professor Elias Justino Bartolomeu Binja. Ele, bacharel em Filosofia e Teologia e pós-graduado em Teologia Urbana. Professor Elias, é o Geraldo Luiz do Balanço, da Record. O senhor me ouve bem? Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Ouço-lhe muito bem. Eu peço apenas o meu retorno, que está muito baixo aqui no estúdio, para ouvir o professor. Professor, o mundo hoje ficou surpreso. O senhor já aguardava, diante da saúde do Papa? Porque a renúncia de um Papa, eu acredito que foi a coisa mais importante, mais nova, até diante dos católicos, ou não, essa renúncia, não, professor? Com certeza, com certeza. Pegou todo mundo de surpresa, mas os leitores atentos, eu creio que, de alguma maneira, já esperavam. Eu me lembro que fazem uns 2, 3 anos atrás, acompanhei uma entrevista com o teólogo Leonardo Boff, e nessa entrevista ele apresentava uma série de críticas e até mesmo debilidades do sistema institucional, e ele vaticinou que isso apontava para uma renúncia do Papa. E é engraçado, 2, 3 anos mais ou menos depois, as palavras, né, do teólogo se concretizaram. Na verdade, de certa maneira já era de se esperar que ele viesse a renunciar. Fazendo assim uma análise do curso, o sentido em que a maneira como ele conduzia a instituição levava a crer que em algum momento essa corda tão tensionada arrebentaria. E está aí, está concretizado. Agora, professor, quando se fala de renúncia, geralmente a gente ouve a renúncia política, né? A renúncia de um Papa representa o que dentro da igreja e como que o senhor analisa? Foi a primeira a ser registrada, a ser anunciada pelo Vaticano? Para quem não sabe da história, 2 horas da tarde, 13 minutos agora. Ok. Assim, Geraldo, na verdade é extremamente complexo o processo de uma renúncia de uma entidade eclesiástica, fundamentalmente da Igreja Católica. Existem N fatores que não estão postos
a população como um todo. Por exemplo, o que vem a público é a condição debilitada da sua saúde. Mas existem outros fatores teológicos, fatores políticos, fatores morais, enfim, existe uma série de fatores por detrás desta renúncia e que, de fato, a população não tomará conhecimento. Agora, julgar apenas a condição de saúde parece um pouquinho trivial, inclusive, aceitar isso, né? Porque basta ver que o Papa anterior, o Papa que ele substituiu, julgando fisicamente, enfim, estava muito mais debilitado do que ele está. E, entretanto, ele levou o mandato até o final da vida. Agora, ele chega a esse ponto, então, ótimo, maravilha, a gente aceita, a gente não tem nem como contestar se não aceitar. Agora, por detrás disso existem outros fatores, nós não podemos fechar os olhos para isso. Bem, eu estou falando com o professor especialista do assunto em teologia, Elias Justino, que está ao vivo, né? Hoje o poder da internet é muito forte, né? Já de madrugada, blogs de notícia, agências internacionais já falavam a respeito da renúncia. Como diz o professor, claro, a debilidade do Papa contou, mas também existem outras situações internas, políticas, que, claro, não sou teólogo, não sou estudioso, não posso arriscar aí a falar. Agora, professor, como que vai funcionar agora? Todo o clero, ele se reúne até a Páscoa, então devemos ter um novo Papa. E ele pode também indicar alguém, ou não é dessa forma que a mesa é direcionada? E já há candidatos, inclusive tem uma pessoa muito próxima do Vaticano aqui em São Paulo, que é uma pessoa muito querida e respeitada internamente lá, até se falou do nome dele. Há já lista de possível novos papas aí, candidatos aí, professor? Olha, candidatos sempre existiram, né? Então, não podemos fechar os olhos para isso. Os candidatos existem, indicações acontecem, mas a igreja se norma a partir de um regulamento. Existe um regulamento e eu creio que, se o regulamento não for mudado, será obedecido este regulamento. Agora, a indicação do novo Papa vai obedecer a um conjunto de critérios que devem, de certa maneira, ajudar a tirar a igreja ou a instituição deste quadro de crise em que se encontra. Então, há boas razões, assim, para pensar que, de certa maneira, o próximo Papa venha com essa missão na sua bagagem de minimizar os efeitos da crise financeira, da crise moral, sexual, enfim, em que a igreja está mergulhada nesse sentido. Então, vamos lá, as surpresas, tudo pode acontecer e surpresas vêm consigo. Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez aí ao professor Elias Justino, teólogo, para falar a respeito desse assunto em que o mundo hoje discute e, claro, que nós do Balanço, o Jornalismo Record, não ia ficar de fora. Professor, uma boa tarde, obrigado pela sua participação, tá? E a cobertura completa dentro do Jornal da Record.